Fala, empreendedor! Estamos começando mais um Pointcast, o podcast do empreendedor paraense, do empreendedor nortista. Eu e meu amigo Pequeno estamos aqui hoje com dois convidados muito especiais que eu faço questão que ele apresente. Quem vem hoje aqui, Nazareno? Pois é, né? Muito boa tarde. Ei, boa tarde não, né? É boa tarde. É? Será? Pois é, né? A gente novamente estamos aqui, eu e o Renato Lima, nessa jornada. Estamos aqui para inspirar e para ajudar os pequenos. O nosso foco sempre está nos pequenininhos, nos pequenos empreendedores, no médio, no grande também, né, Renato? Passar nossos conhecimentos, trocar experiência aqui também com os convidados aqui, porque quando os convidados vêm aqui a gente ensina, mas também aprende muito, né, Renato? Muito, muito, muito. E hoje a gente está com dois pequenos, mano. Cruz. Dois pequenos aqui para falar de sucessão, de empresa familiar, de gestão, de liderança, né, não, Renato? Exatamente. Quem são os dois pequenos, Renato? Apresenta aí, Renato. São tuas crias, Renato. Apresenta você, porque eles são de dentro da casa. Não, de casa. mas eles são tuas crias. Pedro. Então vamos. Hoje nós estamos recebendo aqui. Ele ficou nervoso, não foi isso? Nós estamos recebendo aqui o Pedro Henrique. É Pedro Henrique? Pedro Henrique e Gabriel Andrade. Isso. Pedro Henrique, Gabriel Andrade. É isso Quem aí. é o mais velho? Eu. Quem é o mais novo? Eu sou o mais novo. 4 anos. Nazareno. Pois é, seus pequenos, a gente está aqui para vocês contar um pouco da história de vocês. Me conta tudo e não me esconde nada. Não é não, Pedro? É isso aí. Acho que é uma importância muito grande ter vocês aqui no podcast, né, nesse projeto, porque eu tenho certeza que todo empresário ele tem um desejo e ao mesmo tempo um medo de ter a sua família dentro do negócio. A gente convive com muitos empresários, né? Verdade. E sempre tem esse dinamismo aí na relação familiar. Põe ou não põe, né, Renato? Põe, não põe, como é que faz, né? E agora eu queria saber de vocês, começar pelos mais velhos, né? Começar pelo Pedrão. Como é trabalhar com o pai? Com os pais, né? Com o pai e com a mãe. Como é essa relação no dia a dia? Conta tudo. Me conta, não me esconde nada, pequeno. Olha, não podemos dizer que é fácil. Como tudo na vida, é difícil. É muito difícil. Acho que é difícil trabalhar com sócios familiar, mas também é difícil trabalhar com sócios que não são familiar. Eu acho que, assim como tudo, tem seus prós e contras. Os contras é porque tu tem uma relação familiar. Então, qualquer problema que tem acaba afetando tanto na empresa quanto na família. E o bom é que tu acaba tendo uma confiança muito maior, porque tu tá lidando com o teu pai, tá lidando com a tua mãe, tá lidando com o teu irmão, tu não tá lidando com um amigo, né? Então, eu acho que como tudo na vida tem seus prós e contras, e hoje a gente vai poder falar muito sobre isso, sobre os prós, sobre os contras, como foi a nossa história, como é que a gente conseguiu essa relação, como é que eu e o Gabriel conseguimos ajudar nossos pais a crescer o Point, a fazer um processo de sucessão e não de herdeiro, né? Um sucessor. Então, a gente vai falar muito sobre isso hoje. E aí, Gabriel? Mesmo. E como o Renato falou, né, tem algumas empresas que ficam nessa dúvida, alguns pais que ficam, será que eu coloco meus filhos, será que não? Mas muito por parte da liberdade que os pais dão mesmo. E no nosso início, assim, foi muito fácil, porque o nosso pai sempre nos deu liberdade de ir para a empresa, de aprender, sempre puxou a gente para a empresa. Então, eu e o Pedro, a gente vai para o Point desde que a gente era pequenininho, a gente já estava ali não trabalhando, mas observando, aprendendo. Então, hoje eu digo que ele é o nosso professor, os nossos pais são os nossos professores, né? E eu aprendo muito também com meu irmão. Eu sinto uma facilidade muito grande na empresa por conta dele, por ele ser mais velho. Então, ele já passou por algumas coisas que ele fala para mim, olha, já fui por esse caminho, não vai. Já fui por isso daqui, não faz isso daqui que é melhor para ti. Então, pego muito conhecimento com ele. E para mim é sempre fácil, assim, trabalhar com a família. Até porque a gente tem uma certa liberdade, assim, de conversar, de trocar ideia, de trocar assunto. Então, para mim é bem bacana. E para você, pequeno, como é que é? Olha, não foi tão difícil, porque sempre, como o Gabriel mesmo falou aí, eu sempre puxei eles para o lado do empreendedorismo. Então, não foi fácil eu conseguir isso, né? Porque
a gente saindo do zero, Renato, quando a gente sai do zero, a gente tem muito desejo, mas a gente não tem o dinheiro para realizar o que a gente quer. Então, no caso deles, eles já são herdeiros, né? Já tem herdeiros não, sucessores. Mas já tem um patrimônio, já não falta dinheiro para isso, para aquilo, né? Então, mas eu tive uma estratégia, usei uma estratégia que foi realmente trazer eles desde muito pequeno para dentro da empresa, né? Então, se eu não puxasse isso, eles iam ser daquela geração neném. Come, bebe, caga e dorme, né? E não faz nada. E não faz nada. E eu não permiti isso, né? A mãe dele brigava bastante comigo porque eles eram muito novos. E eu falava, cara, eu vou puxar essas crianças, esses meninos, para entender o mundo do empreendedorismo, para não dar tanto problema quando entrar dentro da empresa. Então, eu tive essa estratégia de trazer eles muito novos e deu super certo, Renato, trazendo eles desde muito novos para... Pelo menos para abrir a porta. Na verdade, isso aí também é polêmico no nosso país, né? Porque o pessoal, normalmente, a mídia, né? Assim, alguns especialistas aí que tem, falam muito acerca de você levar uma criança para um ambiente de trabalho, um adolescente, ainda em idade estudantil. Eu, particularmente, acredito que se o filho não estiver na empresa desde novo, ele não consegue desenvolver o mesmo amor que o pai. Mas eu quero ouvir de vocês, isso de fato teve algum problema para vocês? Criou algum trauma, algum problema, o fato de vocês terem, desde muito novo, estarem dentro da empresa ali, participando do dia a dia? Porque criança não decide muito, não faz muito, mas está ali envolvido. Né? Tá vendo a coisa acontecer e tá observando o pai. Sim. Teve algum trauma? Não teve? Olha, tipo assim, a gente, na verdade, quando a gente é pequeno, a gente começa a trabalhar dentro da empresa, né? E aí a gente, principalmente quando a gente fala de ramo de restaurante, então a gente não tem feriado, não tem férias, é 100% full empresa. Então quando a gente é menor, a gente tem, não digo um trauma, mas a gente gera uma insatisfação de ter que trabalhar, né? Porque tu quer estar jogando videogame, quer estar brincando, quer estar numa praia. Então, isso acontece. Só que, tipo assim, quando tu cresce, quando tu já vai pra uma fase adulta, quando tu já começa a assumir a empresa, tu começa a perceber que aquela ali era mais uma birrazinha, mas era muito necessário, né? Então, quando a gente é pequeno, a gente acaba não entendendo, mas a gente acaba crescendo e vendo o quão importante foi a gente começar desde cedo. Então, quanto a gente já estava preparado, o quanto a gente se profissionalizou muito mais por ter começado cedo. Então, eu acho que o trauma, ele vem muito mais de outras partes da empresa, sem ser a sucessão, né? Então, é mais da organização da empresa. Porque quando tu tens uma empresa que está muito nova, que demanda muito de ti, que tu está estruturando, que tu está crescendo, como o Nazareno lá atrás, e basicamente fazendo isso sozinho, por não ter muita gente, só a minha mãe e tal, poucas pessoas ajudando. Então, o que mais trauma não é trazer o filho para dentro, mas é a empresa tirar a presença dos pais de dentro de casa. Então, acho que esse é um trauma muito maior do que trazer o filho para dentro. Então, muitas pessoas pensam assim, mas será que meu filho está preparado para vir para a empresa? Mas eu acho que a pergunta mais será que a minha empresa está preparada para que meu filho venha? É muito mais essa pergunta do que o filho está preparado, porque o filho não vai estar preparado, que ninguém nasce preparado. Agora, será que a empresa está preparada para absorver essa nova pessoa, para treinar essa pessoa, para conduzir essa pessoa, para dar discernimento, para dizer o que ele vai fazer? Então, é muito mais disso. Eu acho que o trauma de ter trabalhado desde cedo, hoje, eu não tenho, porque eu enxergo que isso foi uma gigantesca de uma oportunidade. Às vezes eu estou negociando, eu estou criando coisa, eu estou conversando com uma empresa de fora. Aí o cara, mas quantos anos tu tem? Eu falo, não, tem 24. Caramba, cara, tem 24 anos. Tu tá um moleque, tá conversando comigo. Eu falo, então é uma oportunidade gigantesca de ter começado cedo. Porque aí a gente tem um caminho muito mais construído e a gente tem muito tempo para errar, para acertar e tudo mais, entendeu? Eu concordo muito com o que ele falou, realmente. Trauma não tenho, assim, de ter começado cedo. Realmente é uma vitória a gente vir para a empresa desde cedo. E como eu te falei, é tudo sobre uma questão de ambiente. A gente está inserido nesse ambiente de empreendedorismo desde cedo, então a gente tem muita facilidade. Hoje em dia a gente senta para conversar com empresários, a gente consegue conversar com uma pessoa de 30 anos.
como se a gente tivesse 30 anos. Eu, por exemplo, eu tenho 20 anos. Eu falo para as pessoas, elas não acreditam. Porque eu tenho uma facilidade de oratória, eu tenho uma facilidade de gravar os vídeos, eu tenho uma facilidade de conversar, enfim, de liderar também. Então, assim, como meu irmão falou, e acontece muito comigo, me perguntam qual é a tua idade. Eu falo, eu tenho 20 anos. Não acredito, deixa eu ver tua CNH, não sei o quê. Aí, muitas vezes, eu tenho que mostrar a minha CNH para poder provar que eu sou de 2004. Mas, assim, trauma realmente, não. Como eu lhe falei, a gente teve, sim, que abdicar. Até hoje, a gente tem de momentos, de final de semana, de viagens, de saídas e tudo. Mas é por um propósito muito, muito maior, sabe? Eu acho que uma das maiores dificuldades de uma empresa familiar é todos na empresa estarem alinhados ao mesmo propósito. Muitas vezes o sócio está com um propósito, a sócia está com outra, e isso acaba passando para os filhos, e aí os filhos brigam. E é uma frase que o meu irmão sempre fala, que a gente até corrigiu o papai, que não é herdeiro, nós somos sucessores. Ele sempre fala, herdeiro é mimado, sucessor é treinado. Então, assim, a gente sempre foi treinado para esse ambiente, a gente sempre foi treinado para o lado do empreendedorismo, pelo nosso treinador, pelo nosso professor, pela minha mãe e por todos da minha família que hoje estão na empresa e me ajudam até hoje a ter essa facilidade e não ter tanto esses traumas, né? Quando eles entraram, Renato, eu sempre tive uma estratégia também quando eu fui colocar eles muito novos dentro da empresa, né? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, era estudo. Tinha que estudar. E eles não eram obrigados a ir para lá. E nem tem como, porque eu entendia que eles eram uma criança. Então, precisava do tempo para estudar. Mas quando chegava sexta, sábado, domingo, mano, tinha que ir. Tinha que ir, e a mãe brigava, a mãe e ralhava. Mas eu digo, ó, um dia tu vai dar a mão à palmatória, agradecer. Então, uma das coisas que também eu tive isso, essa acessibilidade de saber que eu não poderia levar eles desde segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, porque eles estudavam, né? Então, o foco também era os estudos, porque sem um estudo, sem um conhecimento acadêmico, fica muito difícil empreender dentro de uma empresa. E aí eu tive uma outra estratégia com eles, desde muito novos, né? O Gabriel muito novo, o Pedro muito novo, Renato, que quando a gente estava num bar ou num restaurante, quando eles iam pedir uma Coca-Cola, que muitas das vezes nem conseguia pedir o refrigerante, eu só olhava assim para eles de cara feia, né? Aí eles já se tocava que eles tinham errado. Era da forma que eles iam pedir. Por favor, traga uma Coca-Cola. Quando vinha o refrigerante, aí olhava assim, Gabriel, muito obrigado. Aí disse, Gabriel, tá errado. Então, o que era? Ele descobriu o nome do garçom para dizer, João, muito obrigado. Então, desde muito cedo, eu fui corrigindo essas crianças para eles não dar trabalho para a sociedade. E quando eles brigavam também, era difícil dar porrada neles. Eu acho que eu não lembro. Mas o que eu fazia, Renato, era... Era pior. Aquela clássica, né? Quem bate esquece, quem apanha não. Mas quando eles brigavam, meu irmão, não tinha... Quando eles tratavam mal a babá, não tinha dessa, tinha correção. Não tinha frescura, não. Eu colocava eles no milho, todos os dois, e a mãe ficava lá chorando para tirar. Eu disse, não tira minha moral. Se tu tirar minha moral, não vai prestar. Aí o que ela fazia? Ia pra lá, pra se ajoelhar no milho junto com os dois moleques. E hoje tá aí. Né? Mas você sabe, Gabriel, que eu passo por isso também. Né? Eu tenho 25, o pessoal não acredita. Acha que eu tenho 40 anos. Passo pelo mesmo problema que eu tenho. Mas essa questão da sucessão, ela é importante. Eu queria que a gente aprofundasse um pouco esse tema. Uhum. Porque para você ser um sucessor, um bom sucessor, primeiro, aquele que será sucedido deve ter essa consciência, né? Eu acho que uma das grandes dificuldades de alguns empresários é entender que o tempo deles vai em algum momento passar e eles precisam dar continuidade ao negócio e passar essa liderança. Nesse sentido, para vocês, o que vocês consideram que foi fundamental ou que está sendo, porque o processo está, o Nazaré está em plena atividade, né? Certo. Sim. Mas essa vinda de vocês, eu penso que, pelo que eu conheço, não é só um processo de sucessão. Vocês estão também ajudando na expansão do negócio, porque Nazaré não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, o que vocês consideram que foi o mais importante
facilitador desse processo para vocês conseguirem performar como vocês conseguem na empresa? Olha, eu acho que o mais importante, assim, para ele ter essa confiança e continuar tendo essa confiança, tá no nosso primeiro valor da empresa, que é a busca por conhecimento. A gente busca muito conhecimento para a gente não ter aquela, eu não sei isso e vai ficar por isso mesmo. Não, eu e meu irmão, nós somos muito curiosos. Percebo que a gente tem essa similaridade. Então, quando a gente não sabe fazer alguma coisa ou a gente não entende aquele conteúdo, a gente vai atrás. A gente busca conhecimento, a gente busca entender. Então, é por isso que hoje em dia na empresa, quando tem alguma adversidade, a gente tenta resolver e tenta não passar para o Nazareno. Hoje em dia a gente resolve muitas coisas que o papai às vezes nem sabe que a gente está resolvendo, mas a gente resolve justamente para a gente tirar um pouco dessa dor de cabeça, dessa correria dele e passar para a gente pegar esse cajado mesmo e seguir em frente. Para mim é a questão da busca por conhecimento mesmo. Bom, eu vou te falar sobre a minha história. Eu vou te falar primeiramente sobre o que deu errado para depois dar certo, né? Então, até como o Gabriel falou, eu dou o caminho para ele porque eu já passei por isso. Então, eu sei o que dá certo e o que dá errado. Então, quando eu entrei na empresa, né? Quando me formei na escola, comecei a fazer faculdade à noite, aí de fato comecei a ajudar para dentro da empresa, não existia um processo de sucessão ali. Hoje em dia é um processo de sucessão, mas lá era basicamente trazer o filho para dentro da empresa para trabalhar. Ainda não era uma sucessão de fato. Por que eu te digo que ainda não era uma sucessão? Porque quando eu entrei para a empresa, eu virei uma sombra do Nazareno. Entendeu? Então, para onde o Nazareno ia, eu ia. Para onde ele tava, eu tava. Se ele tava em cima de uma escada lá, consertando o ar-condicionado, eu tava segurando a escada. Se ele tava no andaime, eu tava segurando o andaime, passando a tinta, passando para cá. Então, eu tava sendo uma sombra. Eu não tava sendo um sucessor. Eu tava sendo mais um assistente, um ajudante. De fato. Então, isso começou a dar muito errado. A gente começou a brigar muito, a gente começou a discutir muito. Por quê? Porque o Nazareno esperava de uma coisa e eu não sabia qual era o meu papel. Entendeu? Então, isso foi a parte que deu errado. E aí, depois de uns 2 anos trabalhando assim, a gente tendo alguns problemas e tudo mais, aí a gente sentou e começou a conversar. Cara, tem alguma coisa errada aqui, né? Não tá dando certo. A gente tem que descobrir o que tá errado. Aí foi quando eu comecei a me aprofundar mais dentro da faculdade, e aí eu comecei a ver dentro da faculdade os processos, a departamentalização e tudo mais. Aprender todo esse ambiente de faculdade. Aí eu percebi, cara, eu olhava pra faculdade, aprendia na faculdade, olhava pra dentro da empresa, não existia isso, não tinha processo, não tinha departamento, não tinha isso, não tinha aquilo. Eu falei, cara, então eu acho que eu já sei onde é que tá o problema. O problema tá na função, na atividade. O que cada pessoa vai fazer? Então eu falei, pai, eu tô na faculdade, eu tô aprendendo as coisas na faculdade, tô aprendendo os processos, eu quero construir isso aqui dentro da empresa. Aí foi quando eu fui construindo os processos, os departamentos, aí o papai foi tendo confiança em mim e eu acabei assumindo a gestão da empresa, como um diretor operacional, cuidando de toda a parte da gestão da empresa, e o Nazareno assumiu a parte lá do marketing, de expansão e tudo mais. Então eu acho que a parte fundamental da sucessão para dar certo é a gente saber o papel de cada pessoa. Papel de cada um, dividir muito bem o papel. Então, o sucessor está entrando dentro da empresa, ele tem que entrar com um papel, uma atividade, uma meta, um objetivo. Ele não pode só entrar, porque senão vai dar errado. Entendeu? Então, eu entrei sem nada, deu errado. Como começou a dar certo? Quando a gente dividiu os papéis. Então, vou para a gestão, vou para a direção operacional, vou começar a organizar. Nazareno falou, meu filho, esse negócio de sistema, esse negócio de processo, esse negócio de BI aí que tá falando, não entendo nada disso aí. Isso aí vai ficar contigo, então. Tu cuida dessa parte. E aí, a gente fez essa divisão. E aí, começou a dar muito certo. Aí, de fato, eu entrei na empresa para dar resultado. Mas vale para tudo, né, Pedro? Não só para... O que tu estás falando é tão importante que eu queria que a gente mantesse nisso aí, né? Porque o empresário, o empreendedor que está vendo agora aí, talvez ele possa... Para mim ficou muito claro o que tu falaste, porque eu compreendo muito bem. Mas para o empreendedor que está vendo, ele pensa, não, será que isso que o Pedro fala tá valendo só para a família? E na verdade não, né? Para tudo. Na verdade, todo profissional dentro da empresa, ele tem que estar alocado num departamento, ele tem que ter uma atividade descrita. Então, na verdade, isso tu percebeste em ti, essa necessidade de ter uma definição, mas tinha mais pessoas na empresa desse jeito também, que não tinha uma definição clara da atividade, da função, do objetivo, e aí tu aproveitou para organizar tudo? Não, com certeza. Aproveitei para organizar tudo, mas é porque, tipo, batendo um pouco desse ponto, o que eu falo, geralmente o sucessor ele entra para dentro da empresa e ele acaba sendo um bombril, um faz tudo. Por isso que eu te digo da atividade principal. Porque, o meu filho, mas o que teu filho faz? Não, ele me ajuda lá na empresa, tá? Me ajuda em quê? Não, em tudo, ele faz um pouco de cada coisa.
Então, esse talvez seja um sucessor que não vai dar resultado, porque ele não tem uma atividade fundamental, ele não tem um objetivo ali dentro. Então, aí que eu percebi. Então, por exemplo, eu fiquei um tempo à parte do financeiro. Não deu certo. Eu não tenho esse perfil. Eu não tenho essa capacidade de estar no financeiro. Eu não tenho essa capacidade analítica de estar no financeiro. E aí, E aí, o que você falou existia dentro da empresa. A gente não tinha divisão de funções da diretoria para baixo. Então, eu comecei a organizar tudo. Perguntei lá, quem é a pessoa mais mão fechada, pão dura que eu conheço? Minha mãe. Era 3 presentes no ano. Aniversário, Natal e Dia das Crianças. Só. Se quisesse, tinha que comprar com o seu dinheiro. Então, falei, então ela é a pessoa perfeita para estar no financeiro. Mais mão fechada, o financeiro tem que ser mão fechada. E outra é uma pessoa que eu confio muito. Então, a Carla vai pro financeiro, o Pedro cuida da gestão, o Gabriel cuida do delivery, cuida da gestão de delivery, o Nazareno fica no marketing, a Letícia vai pro marketing. E aí a gente começou, de cima para baixo, a alocar cada cargo num só. Eu comecei muito a fazer isso, entendeu? Então, é uma coisa que é muito importante, não só para a sucessão, para toda a empresa, mas é um ponto fundamental. O sucessor precisa ser uma pessoa-chave dentro da empresa, mas ele precisa ter uma função, um objetivo. Inclusive a empresa, pessoal, só cresce se realmente tiver uma organização, né, Renato? Então, assim, enquanto você não se determina para organizar todos os processos, ela não vai crescer. Se você não buscar esses conhecimentos de organizar a empresa, de fazer que cada peça funcione no seu lugar, dificilmente você vai crescer. Aí você vai ficar, você vai ser o caixa, você vai varrer, você vai passar troco, você vai limpar a mesa, no caso de restaurante, né? Então, Isso. e nos outros negócios também. Então, a gente começou a organizar dessa forma. Lógico que quando a gente começa, a gente realmente não tem gente para isso. Quando a gente começa do nada, a gente tem que fazer tudo mesmo. A gente é 100% operacional. Não tem jeito. Mas aí, quando o Pedro entra, ele começa a organizar e começa a empresa a crescer muito. Porque realmente ele instalou e vem instalando ainda os processos, implantando, né? E para ti, Nazareno, isso te deixou mais tranquilo? Te deu mais liberdade para, como o Pedro falou, para conduzir melhor a expansão e também a área comercial da empresa? Porque tu és o principal garoto propaganda da empresa, né? Isso te deixou mais livre? Com certeza deixa mais livre, deixa a gente mais feliz, deixa a gente mais tranquilo, deixa a gente com mais conforto, com mais tempo, né? Porque realmente a gente tem que achar as pessoas certas para o lugar certo, né? Eu vou dar um exemplo da minha pequena. Mano, se meter ela no financeiro como ela estava, ela destrói a empresa em poucos meses. Por quê? Porque ela não tem, né? Ela não tem aquele controle financeiro, perfil, né? sabe? Não tem aquele perfil. Então, quanto mais dinheiro tiver na mão dela, e isso é muito importante, vocês terem muito cuidado, quem vai cuidar do financeiro de vocês, porque muitas das vezes o negócio do empreendedor é muito bom, mas o financeiro está na mão de uma pessoa doente, extremamente doente, possessiva ou possessivo, desorganizado para gastar o dinheiro, Renato. E aí, cara, o dinheiro não aparece, ele simplesmente, tudo que você faz vai pro ralo. Então, a gente tem que encontrar as pessoas certas para o financeiro, que é bastante importante também. Tem que encontrar as pessoas certas para o marketing e para todos os setores, né? Então, isso é muito importante, todo esse processo que o Pedro construiu. Por quê? Porque ele colocou o nosso financeiro na mão de uma pessoa que é extremamente cuidadosa e tem responsabilidade a expansão do negócio, que é o dinheiro. Porque sem dinheiro a gente não consegue fazer nada, né, Renato? Então, deixa uma dica aí para vocês, realmente, que vocês tenham um cuidado muito grande com o financeiro. Não só o financeiro, mas é um ciclo como um todo, né? Financeiro, gestão, atendimento, marketing, o que mais, Pedro? Processos, gestão né? de pessoas. Eu acho que, Renato, eu vou pegar um gancho aqui também para trazer isso pro Gabriel. Eu acho que uma coisa muito importante que eu acho que é importante da onde eu vi essa referência, né? Que foi do Adib. Eu estava assistindo um podcast do Adib e achei muito interessante essa parte de sucessão. Ele fala, você tá na sua casa, você fala bem ou você fala mal da sua empresa para sua família? Então, eu acho que isso é fundamental para sucessão. Tipo assim, se eu chego em casa e toda aquela carga negativa que foi meu dia, eu repasso para minha família,
minha família não vai querer vir junto comigo. Minha filha vai... Cara, meu pai só reclama da empresa, meu pai fala que a minha empresa é horrível, meu pai fala que a empresa é um saco e não sei o quê. Como é que essa pessoa vai ter vontade de ir para a empresa? Vontade. Então, eu acho que a forma como tu levas a empresa para casa, ela é fundamental também para esse sucessor querer. Porque a sucessão, ela não pode ser imposta de forma nenhuma. Não, o Nazareno deixou isso muito bem claro. Falou, eu queria fazer, na época, eu queria fazer nutrição, por incrível que pareça. Né? E o papai falou, pô, cara, se você quer fazer nutrição, não tem problema. Então, isso é ponto 1. Deixa o sucessor ter liberdade de escolha. Ninguém é obrigado a trabalhar na empresa. Mas ele falou assim, você vai fazer nutrição, você vai começar do zero. Então, isso vai ser muito mais difícil. Porque eu não tenho como te ajudar como nutricionista lá. Você vai começar do zero. Se você começar pela empresa, você já tem meio caminho andado. Não meio, mais de meio. Até mais de meio. Então, você vai pegar algo que já está construído e o potencial de você conseguir ter sucesso por conta disso é muito maior. Porque já está construído. Então, foi uma coisa muito importante. Tipo, dar liberdade de escolha. Pô, meu filho, você quer vir para a empresa? Qual você quer hoje trabalhar? Você tem esse desejo? Porque a sucessão, como eu falei, deixar esse gancho, ela não pode ser imposta. Ela tem que querer. Se o seu filho não quer, são alguns motivos que possa ter. Primeiro, como é que foi essa empresa para o seu filho? Ela te tirou ou ela deu liberdade? Segundo, a sua empresa está preparada para assumir isso? Terceiro, o seu filho veio desde cedo? Porque não adianta vir do nada, entendeu? Então tem muitos pontos para chegar nessa sucessão bem feita, entendeu? Porque às vezes o sonho dele é ser um médico. Exato. Como é que vai ser o dono de restaurante, né? Exatamente. Então, eu comparo uma sucessão empresarial bem semelhante, Gabriel, ao recrutamento interno da empresa. Porque às vezes o empresário ele quer dar uma oportunidade para uma pessoa dentro da empresa ali, para ser promovida, e ele não abre um recrutamento para que aquela pessoa se candidate à vaga. Ele vai lá e chama a pessoa e oferece a vaga. Uhum. Então, é muito diferente isso quando você abre um recrutamento de seleção e a pessoa se candidata para a vaga. Eu acho que o sucessor é do mesmo jeito. Você abre a possibilidade do filho ingressar na empresa, numa vaga, num cargo definido, e ele se candidata. E aí ele vai desenvolver as competências, ele vai se preparar e vai poder ingressar, de fato, de forma consciente na empresa. E você, além de você ter essa relação muito clara, você também permite a esse jovem, né, essa pessoa que está aprendendo, já direcionar os estudos dele, os esforços dele, para aquilo que ele vai entregar, que ele vai realmente fazer. Estar com o pai ou com a mãe na empresa desde criança não significa que você vai performar bem. Né? Nós não estamos dizendo que isso aí o sucesso está nisso aí. Né? Tem todo um preparo que eu queria, inclusive, que vocês falassem sobre isso, né? Porque, apesar de jovens, vocês sempre estão estudando. Né? O Gabriel falou sobre isso. Sempre estão em alguma formação, sempre estão... Como é que vocês conduzem isso hoje? Os estudos de vocês, conciliam os estudos de vocês e a empresa? É muito interessante essa pergunta, porque a gente faz o quê? De manhã, na empresa, a gente põe em prática e de noite a gente estuda a teoria na faculdade. Então, assim, na faculdade a gente aprende muito na teoria, só que a gente não pode ficar só na teoria. A gente tem que ir pro pau mesmo, tem que ir pro jogo, ver como é que funciona, ver como são os problemas. Então, a gente se prepara e se preparou muito para ter essa sucessão, que ainda não é 100%, porque o papai ainda está muito presente na empresa, graças a Deus, minha mãe também. Mas, assim, a gente sempre se preparou muito com as pessoas que já deram certo. Então, a gente sempre buscou conhecimento com aquelas pessoas que já passaram por aquele caminho e que sabem que deram certo. Aquelas pessoas que têm os seus filhos na empresa, que trabalham com seus pais. Então, a gente se preparou com isso e a gente está até hoje assim, se preparando. Acho que o pessoal que vai estar assistindo vai até achar que é uma puxação de saco, mas não tem porque puxar saco de ninguém. Mas logo no início da minha sucessão, eu fiz o Líderes. Né? Eu ainda era muito novo dentro da empresa, o papai sabe disso. 17 eu ainda estava ali naquela parte de transição. Anos, né?
Então, 2019. tanto a faculdade quanto o Líderes abriu muito a minha mente. Assim, quando o Renato foi lá, processos, isso, aquilo, gestão, organograma e tal. Aí eu falei, meu Deus, isso não tem nada lá na empresa. Eu anoto muito, quando eu estudo, anoto muito. Então, o Líderes, ele foi 10, 15 páginas de anotação e de planejamento. Então, eu sempre percebi que o estudo, ele é para me capacitar para aquilo que a empresa tem de deficiência. O sucessor, ele precisa curar a deficiência da empresa. Entendeu? Então, minha deficiência hoje é gestão, então o sucessor pode atuar na gestão e ele vai ter que se preparar para ser o gestor. Aí, por exemplo, como eu falo, por exemplo, a Letícia, que é minha esposa, ela é uma excelente diretora de marketing. Então, ela cuidou daquilo ali junto com o Nazareno que eu não conseguiria. Eu não conseguiria fazer. Então, ela vai, estuda o marketing, estuda as ferramentas, muito cobrada pelo Nazareno, o Nazareno treina muito e tudo mais, tem uma régua de exigência muito alta. Então, as pessoas acabam indo muito além. Então, isso foi uma coisa também muito importante. O Nazareno sempre ter essa régua de exigência muito alta, faz com que a gente queira sempre estar entregando o melhor, o melhor, o melhor. Então, ele não aceita qualquer coisa de qualquer jeito. Então, ele fala, pô, se for para fazer, bora fazer bem feito. Né? A própria estrutura aqui do podcast já mostra isso. Ah, vou fazer um podcast. Não, vou fazer com a câmera do celular. Não, vou fazer bem feito. Então, isso vai te ensinando que tudo na vida tem que ser feito de bem feito. Se eu se propõe a fazer, tem que fazer bem feito. O estudo, ele traz isso. Então, eu quero fazer gestão, quero fazer a melhor gestão que eu possa fazer. Eu quero ser um gestor muito bom, eu quero transformar a empresa, eu quero ter essa vontade. E o estudo é o caminho, né? É o que te dá, a estrada que te dá para conseguir aquele objetivo. Eu sempre exigi muito disso deles, né? Que eles buscassem aprender a empreender, né? Porque muitas das vezes a empresa exige que o filho esteja lá, mas o próprio gestor, o próprio dono da empresa não fez um treinamento básico, nem de atendimento, Renato. Cobrar sem moral. Como vai dar certo um negócio desse? Não vai dar certo. Então, minha régua de exigência de fazer mentoria, fazer cursos. O Gabriel é Empretec também. Acho que se pudesse fazer com 17 anos, tinha feito. Empretec com 17 anos. Mas assim que completou 18 anos, ele fez o Empretec. Pedrinho, assim que fez 18 anos, você tem que fazer o Empretec, né? Também sou Empretec. Então, assim, eu acho que dentro da empresa nós formamos uns 17 Empretecos. Teve época do Ponte do Açaí, em todas as nossas unidades tem gente com formação do Empretec ali pelo Sebrae, né? Mas não só o Empretec, né? Mas eu sempre exigi que eles fizessem os cursos de atendimento, de venda, de oratória, de marketing, de gestão de pessoas, gestão de negócios, só depois que eu deixava eles fazerem o Empretec. E aí, também, depois que eles fazem o Sistema S, né, no Sebrae, Senac, eu já começo a contratar mentorias, né? Então, eu fico exigindo que eles façam a formação líderes. E é uma régua que eu exijo. Eu digo, se você não fizer a formação líder, esquece. Você não vai ficar na empresa. Você pode até ficar 6 meses, 7 meses, 8 meses, 12 meses. Eu acho difícil passar, Renato. 12 meses, porque a formação, a busca pelo conhecimento, né? Ela que vai garantir que os processos andem dentro da empresa. A busca pela formação é que vai me deixar mais tranquilo. Que isso hoje eu tenho essa tranquilidade, eu tenho essa paz e essa segurança. Então, quando a liderança entra, ela já sabe. Gente, assim, eu exijo. Não é obrigado a fazer. Mas se não vai fazer, Renato, não tem por que ficar dentro do Ponte do Açaí. E aí eu abro a vaga para os nossos concorrentes. Então é uma coisa que eu exigi muito deles, o estudo, a busca pelo conhecimento, para que a gente tenha liberdade, conforto, segurança e a gente tenha amor pelo que a gente faz. E aí me sobra tempo para mim fazer o que eu gosto de fazer, que é o nosso marketing, né? Eu gosto muito, eu me identifico muito com o marketing e a gente vem fazendo mais perto do cliente, é o que a gente tem que fazer. Eu lembro muito do Pedro no Líderes e no Planejamento Estratégico, com a Letícia também. E acho que o caso do Pedro quebra um paradigma que muitos empresários têm, né? Que é
aquele preconceito, na verdade, com a idade. Né? Tem sempre aquele... não, mas é muito jovem, não, mas é muito jovem. Eu acho que a beleza da juventude, a força da juventude, né? Esse dinamismo, essa velocidade, tem que ser aproveitada pelo empresário. É claro que precisa, ele está ali trazendo toda a segurança de quem tem experiência naquilo, de quem está conduzindo. Mas eu vejo, às vezes, muitos pais e mães da empresa querendo segurar demais o filho, frear demais o filho, e aí perde essa energia. Né? Eu sei lá de vocês o quanto vocês acreditam no conhecimento. Eu até queria que vocês falassem sobre isso, porque o Point é um lugar que tem treinamento toda semana. Todo dia. Todo dia. Todo dia e tem um oficial todo domingo. Exatamente. Que reúne o time todo. E você imagina Sim. quantos domingos tem no ano, quantos domingos tem no mês, quantos tem no ano, quanto de treinamento que essa equipe tem. Então, o sucesso não é por acaso. O sucesso não é um acidente. Como vocês conseguiram conduzir esses treinamentos lá e implantar essa cultura de autodesenvolvimento na empresa? No início foi bem difícil. Foi bem difícil. O pessoal, mais um treinamento, mais um domingo. Aí pensavam que a gente ia falar as mesmas coisas, só que a gente sempre estava trazendo novidades de como atender o cliente, como ter uma gestão boa, de controle de mesa, de tempo de mesa e etc. Então, a gente sempre trouxe novidades. E para eles, assim, ingressarem nisso mesmo, foi uma questão de disciplina, Renato. Disciplina. Não, domingo vai ter. Próximo domingo vai ter. E no próximo vai ter de novo. Então, a gente colocou isso na cabeça deles que é necessário. Até porque, como eu falei ainda há pouco, nosso primeiro valor é a busca por conhecimento. Então, eles já entenderam isso. Eles já tá na cabeça deles que todo domingo vai ter treinamento às 8 da manhã no casarão. Então, assim, eles já estão acostumados. A gente não precisa mais ficar chamando. 8 da manhã já está tudo organizado lá no Belle Époque, que é ao lado do casarão. A TV já está ligada, já está tudo pronto. Então, eu percebo que a gente já está num processo de empresa de educação. Então, a gente está educando os nossos funcionários. O Nazareno falou sobre a questão dos Empretec. Então, assim, eles saíram da empresa, mas por uma boa causa, para montar a própria empresa deles. Então, assim, no Point é uma empresa não só de culinária da região, mas é uma empresa de educação. A gente está cada dia implementando isso e eles mesmos se treinam. Os próprios funcionários, na semana, eles sentam, treinam, pegam um funcionário que está primeiro na meta, que está se destacando, que está vendendo bem, que sabe script, e ele treina o pessoal e a gente bonifica ele por treinar o pessoal. Show de bola. Assim, como o Gabriel já respondeu essa questão da educação, a gente explorou muito sobre isso, eu vou falar um pouco mais dessa parte da idade que tu falou, né? Sobre o preconceito da idade. Então, acho que um dos grandes problemas da sucessão também é tu conseguir levar a tua sede pro filho. Por quê? Porque, tipo assim, quando o Nazareno começou a empresa, ele não tinha nada, né? Então, na verdade, tinha 2 filhos para criar e uma condição financeira péssima. Então, a sede era muito grande. Por quê? Pô, eu tenho que dar um futuro melhor para os meus filhos. Então, esse objetivo faz aquela sede de crescimento, aquela sede de trabalhar, aquela sede de ficar horas de manhã, de tarde, de noite trabalhando para dar um futuro pro filho. Aí, o que muitas vezes acontece? Pô, o dono, né, o fundador, tem a sede, constrói uma empresa muito próspera, e aí, como faltou muito para os filhos, dá tudo. Tudo de mão beijada, tudo. O filho quer isso, quer aquilo, quer isso, quer aquilo. Toma, sempre, olha, o melhor carro, a melhor faculdade, e aí não sei o que, melhores roupas e tudo mais. E aí isso vai reduzindo a sede do sucessor. Por quê? Porque eu já tenho tudo. Para que eu vou querer conquistar mais? Então, acho que um dos principais pontos é tu conseguir levar a sede de crescimento. Tipo, a minha empresa hoje, meu filho, é isso. Se você trabalhar, você pode transformar em 10, 15, 20 vezes mais. Então, desde quando eu comecei a ganhar meu dinheiro dentro da empresa, comecei a conquistar as minhas coisas, aí eu peguei essa sede. Falei, cara, eu quero construir, quero criar Brasil, quero desenvolver, quero levar essa empresa pro Brasil todo. Eu quero montar essa empresa, eu quero organizar essa empresa para abrir 10, 15. Eu falo pro Nazareno, eu quero ter 200 restaurantes. Não, tu é louco, não, eu quero ter 200. Eu tenho essa sede de crescimento. Então, a primeira parte é essa sede, mas pegando o gancho da idade, isso vai muito também do sucessor. A gente fala muito sobre o pai, fala muito sobre a empresa estar preparada, mas o sucessor também tem que fazer a parte dele, pô. Então, muitos sucessores às vezes falam, mas eu não tenho respeito, eu não tenho aquela a liberdade que você falou. Cara, mas
Você já mostrou que você tem poder para ter essa liberdade? Que você tem o poder para mudar as coisas dentro da empresa? Então, a parte do sucessor, ele tem que fazer a parte dele. Então, eu comecei a fazer. E aí, tudo que eu fazia, eu falava, olha, Nazaré, eu vou fazer isso, esse aqui é o resultado que eu espero. Depois eu ia lá, a gente teve esse resultado, a gente teve esse ganho. Então, a gente vai gerando o quê no fundador? Confiança. Cara, o moleque tá desenrolado, o moleque tá entregando resultado. Vou cada vez dar mais confiança. Então, essa confiança, essa entrega, essa liberdade para o sucessor gerir a empresa, ele vem através também dos resultados do sucessor na empresa. Se o sucessor é aquele cara que fica acomodado, não entrega resultado, o fundador não vai ter coragem de entregar o cajado. Não vai ter a coragem de dar cada vez mais liberdade. Eu vou ficar aqui com a minha empresa porque eu sei fazer, eu construí, eu fundei. O meu filho não está preparado. Então, é realmente um ecossistema, mas eu penso que eu fiz muito a minha parte. O Nazareno hoje, eu sinto muito orgulho de falar isso, que o Nazareno às vezes ele chega comigo e pergunta, Pedro, o que tu acha de a gente fazer isso? Pedro, pô, às vezes as pessoas chegam com o Nazareno e falam assim, não, vamos fazer isso aqui. Não, tem que falar com o Pedro, tem que decidir com o Pedro. Então isso não foi pelo o acaso, foi porque o Pedro construiu uma confiança dentro do fundador. Entendeu? Então é um processo. Não foi pela certidão de nascimento. Isso, não foi pela certidão de nascimento. Entendeu? E eu fico imaginando assim, antes, sabe? Quando a gente não tava na empresa direto. Eu lembro de uma história que o Pedro pode até contar melhor daqui a pouquinho, que o Pedro já trabalhava no Point e eu ainda não tava todos os dias, eu ainda tava ainda no final de semana. E o meu pai foi levar o Pedro em casa e ele encostou o carro e meu pai começou a chorar. Porque muita demanda, muita coisa, sobrecarregado, começou a chorar muito. Então, isso pra gente fez sentido por conta da empatia, sabe? A gente teve empatia pelo nosso pai. Pô, ele tá passando por isso, a gente precisa ajudar, a gente precisa estar junto, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, tava muito difícil porque não tinha departamentos. Imagina, não tinha marketing, não tinha RH, não tinha financeiro. Então, era tudo neles. Então, a gente percebeu isso e, como eu te disse, facilitou por conta da empatia. E hoje, a gente... Como o Pedro falou, a gente procura sempre fazer as coisas bem feitas, Renato. Bem feitas. O meu pai me pede uma coisa, eu vou fazer bem feito. E é isso que eu não percebo na geração de hoje, sabe? Eu percebo muito aquela frase, se te pedir alguma coisa, faça mal feito para não te pedirem mais. E com a gente é ao contrário. Então, quando ele pede alguma coisa, a gente faz com vontade, a gente faz para ele pedir de novo, para ele ter essa confiança, porque é muito bacana. Quando ele te pede alguma coisa para você fazer, significa que ele tem confiança que você é capaz de fazer aquilo. Então, isso para mim, eu compartilho da mesma ideia do meu irmão. É isso, Nazaré? É isso aí. E voltando sobre os treinamentos, que o Renato também perguntou, né? Eu sou muito exigente mesmo. E assim, no que eu me proponho a fazer, eu não desisto, né? Então, eu tinha muita dificuldade, Renato, de treinar a minha equipe. Então, toda vez, a gente vai ter uma equipe. Mano, eles olhavam com aquela cara, faziam assim, nossa, mãe do céu, se ele puder me matar, ele vai me matar, mano. Pô, e aí eu fiquei, como é que eu vou conduzir esses treinamentos? Como é que eu... essa galera precisa... de script de atendimento, precisa vender mais, precisa atender melhor, precisa aumentar o faturamento, precisa aumentar o ticket médio, né? E eu fiquei pensando, até que um dia eu falei assim, eu vou treinar esses cacetes no domingo. E o Pedro disse, poxa pai, mas no domingo, o dia de maior faturamento da empresa, eu disse, cara, é o seguinte, eu posso treinar durante a semana, mas durante a semana não vai estar todo mundo. Então, vamos fazer esse treinamento geral no domingo, porque é o dia que está todo mundo de volta, a não ser que estão tirando as folgas dominicais mesmo, mas a maioria, e inclusive os que trabalham, os diaristas também, os contratados estão lá domingo também, então tem um volume de pessoas muito grande no domingo, principalmente aqueles que também estão em contrato de experiência lá, e eu disse, eu vou treinar de 9 às 11. E aí o Pedro questionou, poxa, mas na hora do movimento, como é que vai dar certo isso? Ele disse, deixa comigo que bora fazer isso. E só tem um detalhe, enquanto eu estiver respirando nesse mundo, esse processo vai ter que continuar. Depois que não estiver mais respirando, meu irmão, continue com o processo, que esse processo vai dar certo. E aí começamos a fazer os treinamentos no domingo, porque quando a gente chega no domingo, 9 horas, de 9 às 11, eles estão em horário de trabalho.
E aí eu posso tirar o celular deles. Às vezes ficava assim, o cara entrava lá, né? Chegava de ressaca, né? Ficava assim, ó, no treinamento, ó. Pescando. Eu digo, ei. Rasga, bora, sobe. Vai polir louça, parceiro. Porque aqui tu não quer aprender. Pode subir, pode polir a louça, né? E aí a gente retirava os caras de dentro de quem não tinha Condição de estar ali. Condição de estar ali. E aí a gente começou a colocar regra. E aí a gente começou a treinar. E isso constantemente, já tem mais de 3 anos, né, Pedro? Que a gente treina esse pessoal no domingo. Renato, o resultado é espetacular. Todos os dias chega ao ponto até de, às vezes, incomodar de tantas pessoas que chegam. Olha, deixa eu falar uma coisa para ti. Esse funcionário, esse. É impressionante a gratidão que o nosso cliente, que vem pela primeira vez, que vem pela segunda, vem pela terceira vez, relata o quanto eles cresceram profissionalmente, né? E aí nós vamos contratamos também pessoas para falar de outros assuntos dentro do treinamento. Muitas das vezes a gente paga também para as pessoas ir lá fazer uma palestra, dar um treinamento para eles. E já aconteceu, Renato, o cliente está lá, ele entrou para tomar açaí, entendeu? Porque começa muito cedo o movimento. Ele levanta a mão como cliente, como um executivo, e diz, eu queria contribuir. Com treinamento. Esse cara, que honra, meu irmão. O objetivo é esse. Chega aqui na frente, se apresente aí. E aí começou, e de vez em quando tem uma pessoa participando. E o que é mais legal, Renato, que eu comecei a chamar outros donos de restaurante e treinar os nossos próprios parceiros do mesmo segmento. Então, lá é uma escola aberta. Precisa nem ligar pro pequeno. Olha, pequeno, quero participar. Mano, chega lá, às vezes, Renato, eu chego lá, tem aquele empreendedorzinho humilde, sabe, querendo aprender. Eu digo, oh, meu Deus. Ele tem vergonha de dizer que quer participar. Ele disse, oi, tudo bem? O que você veio fazer? Eu vim aqui no treinamento, né? Você falou que pode vir, meu irmão, bora, entra, é uma honra. Aí eu apresento a pessoa lá, levo a pessoa até a frente, ela dá o pitch dela, dá a contribuição dela. Então tem dado muito certo isso aí, viu? E em primeiro plano, o treinamento era para ser domingo às 4. Só que a gente percebeu que a produtividade do pessoal, depois de uma semana inteira, no domingo, 4 horas, ainda ter treinamento, ia ser ruim. Então a gente decidiu ser de 8 às 11 e 9. tá dando... 9 às 11. 9 às 11, então tá dando muito resultado. E como o Nazareno falou, quando tem extra lá, eles participam também. E olha que bacana. Nem todo final de semana são os mesmos extras. Mas mesmo assim, a gente chama, não, vem, busca o conhecimento. Se fosse outro empresário, falava assim, ele é extra, ele vai polir uma louça lá em cima, vai limpar um piso, vai fazer alguma coisa. Mas não, a gente acolhe, a gente ensina. E no Point a gente ensina muito a questão da diferença do cliente sair satisfeito e do cliente sair encantado. Tem uma diferença absurda entre esses dois. Então, a gente faz tudo para que o cliente fique encantado com a nossa casa, com o nosso atendimento, com as nossas refeições. Então, isso está dando muito resultado, como o Nazareno falou. Muita gente está chegando para mim, para o Pedro, para o Nazareno, falando, olha, a equipe de vocês está de parabéns, vocês devem treinar muito esses pequenos. E está dando resultado, assim, muito satisfatório, porque, como eu te falei, no início foi muito difícil. Era cara feia, era a gente dormindo. Hoje a gente vê que o pessoal, tipo assim, tem uma sede do treinamento. E outra coisa que me incomodava muito antes no treinamento, porque eu também participo dos treinamentos. A gente perguntava assim, alguém tem alguma dúvida? Aí ficava assim, ó. Ninguém falava nada. Hoje em dia não. Alguém quer participar? Já levanta a mão uns 4, 5. Então a galera já está contribuindo no treinamento e isso está dando um resultado absurdo. E essa jornada de treinamento não tem como dar errado. E eu acho que o mais bonito de vocês é isso, porque vocês não têm absolutamente nenhum preconceito quanto a isso, né? Porque normalmente o próprio funcionário, às vezes ele tem um preconceito contra ele mesmo. Diz, não, eu já estou numa certa idade, isso aí não é para mim. Eu já sei tudo. Eu já faço isso há muito tempo, eu não vou... E aí quando você quebra esse preconceito dentro de você, e você vai chamando as pessoas, e eu acho que o Gabriel falou uma coisa que é o que eu mais acredito, viu, Gabriel? Você falou na palavra disciplina. Muitas empresas, elas fracassam porque elas não têm disciplina de manter o que foi combinado, que foi acordado
principalmente durante esse início, essa fase difícil, que o pessoal não quer, aí você não rompe essa barreira para avançar. Você não persiste, né? Aí acaba desistindo. A persistência, né? Isso é importante, porque às vezes o cara não tá muito animado, né? Mas, Pedro, a gente falou que é importante a empresa estar preparada para receber o sucessor. A gente falou também que é importante o sucessor se preparar para ingressar na empresa. Tu fizeste esses dois paralelos. Mas eu queria que tu falasse um terceiro ponto. Uhum. Quando as coisas não vão bem, quando dá algum problema. Porque dá problema. Sim. Toda relação profissional e pessoal, ela tem problema. Como é que vocês administram? Quando há algum tipo de problema, alguma animosidade, porque tem ainda a Letícia, sua esposa, né? Tem mais pessoas da família envolvidas na empresa. Quando dá problema, quando dá BO, como é que resolve? Cara, eu vou te dizer assim, que... Com um remo? Não é remo, não. Botando de joelho no milho. Não dá mais. Tem que ser no caroço de açaí. Tem que ser no caroço de açaí, porque já tá adulto. Cara, eu vou te dizer assim, que é uma coisa que a gente tá aprendendo ainda. Não adianta a gente vir falar aqui que a gente é a melhor empresa de sucessão da América Latina, que não tem problema, não tem nada, que eu vou estar mentindo. Isso é uma coisa que a gente ainda tá aprendendo. Tipo, que é o não criar uma barreira entre o quanto a empresa pode afetar o lado pessoal da família. Isso é uma coisa que a gente tá... Eu te digo por mim, pelo menos. Eu tô aprendendo. Então, ainda acontece sim, né? Vamos deixar aí os nossos pessoal que está assistindo o podcast tranquilos, que não estão sozinhos, de que eu ainda tenho muitos problemas que às vezes, acontece uma bomba na empresa e isso afeta às vezes meu relacionamento com a Letícia, afeta o relacionamento com meu pai, com meu irmão, com a minha mãe, a gente passa ali 2 dias meio bicado um com o outro, assim e tal. Isso acontece. E isso eu acho que mesmo a empresa sendo muito organizada e muito grande, vai continuar acontecendo. Mas assim, eu sei que acontece, ainda acontece, mas eu entendo que eu já entendi qual é a solução. E a solução é tu ter a conversa difícil que tu não vai querer ter naquele momento. Então, eu acho que é importante. Estourou uma bomba, deu um problema, sai. É isso que eu dou de ensinamento. Sai, não tenta resolver nada de cabeça quente, né? Não tenta resolver nada com raiva, que vai ser pior. E aí, no outro dia, esfria a cabeça, dá uma diminuída, e aí tem aquela conversa difícil que talvez a pessoa não queira ter. Então, briguei com a Letícia e tal, aí fica ali um pouquinho assim para esfriar a cabeça, e no outro dia, tipo, vamos sentar aqui, vamos planejar, vamos resolver, vamos ver por que deu errado, vamos ver o que aconteceu. Então, é muito importante que vai dar problema, mas a conversa é o melhor caminho, o alinhamento, a disciplina e tudo mais, essa parte é muito importante para manter a relação saudável, entendeu? E o mais novo tem voz, não? Não tem, não? Tem sim. Eu concordo muito com ele. Tipo assim, acho que por ser uma relação familiar, você tem que ter muito cuidado. Não só por ser familiar, mas qualquer relação, você tem que ter muito cuidado com o que você fala. Como você pede, como você fala. Então, eu sinto que hoje em dia a gente está bem mais tranquilo na questão da impulsividade. Antigamente a gente era muito impulsivo, acontecia alguma coisa, a gente estourava e afetava na empresa, afetava o nosso relacionamento, mas a gente percebeu hoje que a empresa depende da gente, o time depende da gente. Então se a gente estiver mal, o nosso time vai estar mal, a gente é o exemplo para eles. Então a gente, às vezes eu e o Pedro, a gente discute, a gente briga, mas é aquilo de irmão discute, briga, nem pede desculpa, mas já está acertado ali. Mas assim, a gente percebeu que a gente não pode transparecer isso pro time. A gente não pode transparecer que a gente tá num dia ruim. Não é que a gente tem que colocar uma máscara na frente do rosto e fingir que tá tudo bem, não. Mas a gente não pode, tipo assim, culpar o nosso time por isso. Não pode, tipo assim, como é que se fala? Transportar, né? Isso, exatamente. Transferir para eles, isso. né? É isso, né? Transferir para eles. Eu vejo assim, um bom processo seletivo é o que vai te dar tranquilidade dentro da empresa, né? Inclusive a tua família, né? Porque os maiores gargalos de todos os problemas é ter gente ruim dentro da empresa. Se você não sabe contratar, se você não cria um bom processo seletivo, vai ter problema direto dentro da empresa. Então, hoje, pode ser qualquer pessoa que chegue comigo, pequena, me dá uma oportunidade. Meu irmão, vai lá com o meu processo seletivo, conversa lá, vê lá. Se tu passar no processo seletivo, tu entra para a empresa. Senão, não tem como entrar.
E aí a gente vem criando esse processo, fortalecendo cada vez mais esse processo, que é o que toda a empresa tem que fazer mesmo, ter um bom processo seletivo e acompanhar. Contratou, o processo seletivo tem que acompanhar aquele colaborador que está entrando, né? Então, isso tem dado mais tranquilidade para a gente, né? E todas as vezes também que o Pedro, ou o Pedro ou eu, se vier acontecer alguma coisa, a gente chega assim, ó, filho, é o seguinte, não foi legal isso. Não foi legal, não tá legal, não faça mais isso. Então, isso vem muito dos meus pais, né? Meu pai me deu uma educação muito boa, né? Apesar de ser analfabeto, mas meu pai, ele lê a Bíblia desde os 16, 17 anos, ele vai fazer 80 anos, não para de ler a Bíblia. Então, ele criou uma sabedoria divina, né? Então, tudo que eu sou vem muito do meu pai, do ensinamento que o meu pai me deu, né? Mesmo sem faculdade, mesmo sem exemplo, com diploma, mas ele tem o diploma que é a Bíblia Sagrada, né? Os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Então, muitas das vezes, o filho, ele vai para cima do pai, apesar de todos os privilégios que o filho tem, muitas das vezes ele não tem a capacidade de chegar ali e dizer, pai, muito obrigado por tudo, por todo esse privilégio que eu tenho, apesar dos seus defeitos, apesar dos seus erros, mas tudo que eu tenho, todo esse privilégio que eu tenho, todo esse conhecimento que eu tenho, pelo que você que me proporcionou. Então, às vezes, é muita cobrança dos filhos em cima do pai, muito aquela arrogância dos filhos em cima do pai, e não para ali para agradecer, né? Então, eu realmente tenho muita gratidão, porque tudo que eu sou, Renato, tudo que eu tenho, né, o pouco que eu tenho e todos esses privilégios que eu tenho foi pelo ensinamento dos meus pais, né? Meu pai, ele é uma pessoa incrível. Esse ano, Renato, faz 80 anos. Inclusive, vai ser um festão lá na fazenda. Lá em Garapé-Açu, né? E já está convidado. Mas, Nazareno, já passou 1 hora de tempo. Eu acho que é importante, só para finalizar aí, Renato, de pegar um pouquinho nesse final. Mas ainda tem uma pergunta aí para finalizar. Tá, mas eu vou deixar só resumidamente. Eu acho que é importante a empresa ela não ser um inimigo da família, entendeu? Então, a sucessão ela vai acontecer bem quanto menos a empresa interferir na criação de pai para filho, entendeu? Então, por exemplo, o Point ele deixou muitas marcas na minha infância, negativas, no sentido de ausência, né? Porque meus pais estavam trabalhando. E não é qualquer sucessor que entende isso depois. Me deixou marcas, eu entendi o motivo dessas marcas, entendi o porquê que isso aconteceu, e hoje eu tento vou fazer com que isso não aconteça com a minha filha, tem essa questão. Então, o Nazareno falou muito sobre os privilégios que uma empresa dá, de conforto, qualidade de vida, segurança, Unimed, uma escola boa, não sei o quê, papapá, mas eu acho que nada supera a presença. Nenhum privilégio supera a presença. Então, assim, se eu puder dar uma dica aí para os empreendedores, é que construa uma empresa para que você não seja ausente da sua família. É isso que eu tento fazer hoje. Então, eu já alinhei com o Nazareno. Falei, Nazareno, o senhor agora é avô, e o que eu quero que o senhor entenda, que eu vou largar tudo na empresa se a minha filha estiver precisando de mim. Então, se for alguma festinha da escola, eu vou desligar meu telefone e vou me entregar para ela. Se for, quando ela passar no vestibular, eu vou estar lá presente com ela. Que foi uma coisa que, por exemplo, não aconteceu comigo. Então, me deixou essa marca. O Nazareno estava trabalhando, estava que nem doido num evento, a mamãe estava no outro, e eu escutei meu nome no vestibular passar sozinho. Então, eu comemorei sozinho. Então, hoje eu entendo isso. Falo, cara, foi necessário, minha vida é boa, tudo mais, tenho uma empresa próspera. Só que isso deixa uma marca. Então, a organização da empresa, ela vai te fazer com que essas marcas não existam no seu filho. Porque eu quero finalizar minha fala com isso. Não tem presente maior do que a presença. Então, acho que é fundamental que você seja presente nos momentos bons, nos momentos ruins, quando a sua filha estiver precisando, quando o seu filho estiver precisando. A minha filha ela vai saber que, se ela me ligar, eu vou atender.
independente de onde eu esteja, eu vou parar tudo que eu tô fazendo e vou atender ela, porque ela vai ser sempre a minha prioridade. Entendeu? Então, isso é muito importante. Uma coisa que eu percebo muito nos meus amigos, na minha idade até mais avançadas que eu, que eles não conseguem ouvir o não. Eles não sabem ouvir o não. E isso, desde pequeno, os nossos pais transpareceram muito isso pra gente. A gente ia no shopping com a mamãe, por exemplo, e uma coisa que a mamãe achava muito feia era a criança se jogando no chão e fazendo birra e chorando. Então, antes da gente sair de casa, a minha mãe já falava assim, olha, hoje eu não tenho dinheiro para comprar presente. A gente vai passear, vai tomar sorvete, você vai passar na frente da loja de brinquedos, mas a gente não vai lá nada, não vai levar nada. Quando der, a mamãe vai avisar e a gente vai poder comprar. Então eu percebo na geração de hoje, Renato, tá tão diferente da geração passada que o filho não consegue ouvir o não, o sucessor não consegue ouvir o não, não consegue ter um dia ruim, que já pensa em desistir, uma semana ruim. Então a gente aprendeu muito a escutar esse não, que foi repassado pelos nossos pais muitas vezes quando a gente precisava de alguma coisa e não poderia ter naquela hora. Então a gente soube e sabe até hoje escutar o não, que muita gente não sabe. É tão estranho, Renato, pra mim, que tipo assim, uma coisa muito assim, necessária pra mim, obrigatória pra mim. Quando eu chego com meu pai, eu dou benção dele. E tem gente ao redor da mesa que fica assim, meu Deus, tu deu benção dele. Tá tão diferente as coisas que até a benção do pai que eu dou nele quando eu chego, quando eu saio, eles ficam surpreendidos. Meu Deus, eu nunca mais tinha visto um filho fazer isso com o pai, dar benção, não sei o quê. Então tá muito diferente. E é essa frase que eu encerro para os sucessores que estão assistindo a gente. Aprenda a ouvir, não acabou ainda não. Calma aí. Mas eu acho pergunta que esse final. que o Pedro é importante para você, empresário, empreendedor, entender muito isso que o Pedro falou. Não é só boa vontade. Não é só boa vontade de você ter uma empresa familiar, harmoniosa, né, e que esteja crescendo. Você precisa investir em conhecimento, em gestão para sua empresa. E aí, independente do tamanho da sua empresa. Porque o que muda, Nazareno, é só o tamanho do problema. Os problemas são os mesmos. Verdade. Se você tem uma lanchonete, se você tem uma rede de restaurante, você vai ter problema de gestão de pessoas no seu tamanho, na sua proporção. Se você tem uma rede, você vai ter no tamanho da rede. Mas não é só boa vontade. Porque às vezes o empresário ele acha que é só boa vontade. Que é só ele ser mais paciente, ou ser mais complacente. Mas em algum momento, essa falta de gestão vai causar problema dentro da empresa e vai fazer especialmente isso que o Pedro falou. Vai roubar você da sua família. Vai tirar você de momentos importantes e aí não vale a pena. Verdade. Né? Mas eu queria que vocês encerrassem falando o seguinte, eu sempre faço essa pergunta aqui, né? Um erro que você cometeu nessa sua entrada, nesse acesso seu na empresa, nesse processo todo que você passou, e um acerto para de repente, esse jovem, ou até mesmo esse pai, esse empreendedor que está vendo, ele tentar evitar esse erro, aprender com você nesse erro e também seguir esse acerto. Aí fica à vontade os dois aí para falar. Beleza, então acho que o erro, acho que eu colocaria primeiramente com aquilo que eu falei um pouquinho mais no início, né, da função, da atividade, do que eu vou entregar para essa empresa. Então eu preciso fazer uma autoanálise. Qual é o meu potencial? O meu potencial é de comunicação, então talvez eu ajude mais no marketing. Meu potencial é analítico, eu ajudo mais no setor de processos. Meu potencial é fazer um disco ali, entender mais sobre você, porque você só vai entender o seu papel dentro da empresa quando você entender de si. Né? Por exemplo, eu no marketing ia ser um desastre, né? Então não tem esse carisma que o Nazareno tem, não tem esse emocional de causar essas pessoas, mas me dá uma planilha, me dá um relatório, me manda criar um processo, me manda resolver um problema. Fala para meu pai, cara, eu sou uma máquina de resolver problema, me dá um problema, eu dou uma solução. Então, por conta dos conhecimentos que eu fui atrás. Então, acho que o erro é isso. O erro também é tu não confiar no pai, porque às vezes o pai tá ali brigando, tá ali escroteando, tá ali, cadê onde é que tu tá? E entender que aquilo ali é que ele se preocupa. Não é uma cobrança, não é só uma cobrança. Ele tá cobrando porque ele se preocupa. Então, eu não entendi isso no início. Então, acho que eu colocaria esses dois erros. O acerto é, como eu falei, a gente confiar um no outro. Então, a gente ter essa relação de confiança. Esse é um acerto gigantesco. Essa relação ela é construída, ela não é instaurada, ela é construída.
e, principalmente, dar o melhor de si. Então, e dar o melhor de si no sentido de eu preciso transformar, eu como pai, preciso transformar um caminho para o meu filho entrar. E eu como sucessor, preciso dar o meu melhor para levar essa empresa para outro patamar, entendeu? Então, entender isso muito cedo foi um ponto positivo, entendeu? Cara, o erro do início da empresa foi a questão do medo de arriscar. Eu tinha muito medo de fazer alguma coisa e dar errado e o meu pai acabar não concordando com isso, ou eu tinha medo de implementar algum processo. E hoje em dia eu já não tenho esse medo por conta da experiência mesmo que a gente vai adquirindo de acordo com o tempo. E um acerto eu acho que a questão de estar alinhado no mesmo propósito. Quando a gente chegou, sentou, conversou, não, é ali que a gente quer chegar. É esse o nosso objetivo. Eu percebi que toda vez que eles falam do que eles querem ser, do futuro, os olhos deles brilham. E aconteceu isso comigo também. Meus olhos brilharam. Eu falei assim, caramba, eu tô alinhado nesse processo, eu tô alinhado nesse propósito. E eu vou fazer isso com eles, eu vou fazer isso porque eles precisam de mim. Eu reconheci que eles precisavam da minha presença. Até porque é muita coisa na empresa, Renato. Você sabe, muita coisa, muita demanda, muito processo, muito problema também. Então, a gente está ali sempre sendo um alicerce do outro. Quando um tá mal, o outro chega, dá um apoio e é isso. Acabou, pequeno? Acabou. Mas os meninos estão afiados, viu, Os moleques Nazareno? estão aí. Olha, antes eu quero encerrar, mas antes eu quero parabenizar você, viu? Obrigado, Renato. Porque a gente... Eu sou pai, tenho um garoto de 18 anos e eu tenho plena convicção que quando você vê um filho encaminhado e performando, crescendo, né? No caso do Pedro já até construindo uma família, uma linda família, a gente tem que reconhecer o trabalho dos pais, né? Tanto seu quanto da Carla, o trabalho dos pais na criação e você realmente... com toda a sua dedicação, com toda a dificuldade que eu sei, porque eu conheço a sua história, do começo. Parabéns, viu, Nazareno? Então, você não só... finalizar também pegando esse gancho, agradecer meu pai, né? Porque, cara, se eu sou o que eu sou hoje, se eu sou o homem que eu sou hoje, de ter essa família bonita, ter condições, eu falo pra minha esposa, amor, olha a vida que a gente tem, cara. Olha, eu tenho 24 anos, olha a vida que a gente tem, olha os acessos que a gente tem. Então, eu sempre falo, isso... aconteceu, a gente é o que é hoje por um cara que começou vendendo picolé, entendeu? Não é por minha causa, foi lá atrás, não foi da agora. Então eu queria agradecer o Nazareno também por ter transformado a nossa família. Ih, vai começar a chorar. Nossa vida, entendeu? Eu puxei, eu não esperava, mas é isso. Não, eu queria aproveitar também, não só porque o Pedro fez, mas eu ia fazer também, agradecer ao meu pai pela oportunidade. Agradecer nossa mãe também. Nossa mãe também, a nossa mãe é guerreira, cara, muito guerreira. Meus pais, desde sempre, muito guerreiros. Agradeço muito pela oportunidade, porque não é qualquer um que tem essa oportunidade. A gente conversou sobre a sucessão, falou muito sobre a questão do filho, mas também tem muito a questão da liberdade dos pais. E eu sinto muito a liberdade deles, sinto muito a confiança, isso é muito gratificante, porque eu compartilho da mesma ideia do Pedro. Eu tenho 20 anos, mas eu tenho acesso a muitas coisas, eu tenho como comprar coisas que muitos amigos meus não conseguem, dependem do pai, mas eu consigo com o meu esforço, com o meu salário, com o meu dinheiro. Então, assim, é muito gratificante estar dentro da empresa, é muito gratificante estar do lado do Nazareno. Ele é um cara muito exigente, muito, muito exigente. E eu gosto disso, porque a pessoa tem que ser exigente para melhorar em todos os aspectos da vida. Verdade. Então, agradeço muito pela oportunidade dele, da minha mãe. É uma honra dividir o espaço com eles, é uma honra dividir essa empresa. E eu tenho certeza que quando realmente... ele não aguentar mais e passar o cajado, a gente vai honrar muito o nome do se Ponte. o avô de vocês está com 80 anos lá colhendo açaí, eu acho difícil. Vou passar esse cajado quando eu chegar com 100 anos. Cajado de Moisés. Espere. Nada Acabou, então, nada Miguel. que o Tadala Fila não resolva. Não, rapaz, não pode. A gente ainda vai levar muito ralho ainda. Esse cajado é forte, pequeno. Mas, ó, gente... queria também agradecer meu pai que está cuidando dos nossos negócios lá em Garapiaçu. Fala o nome dele. Manuel Ari, pastor Manuel Ari, né? Pastor Manuel. Agradecer minha mãe que não está mais conosco, que está no céu, mas ela está orando pela gente, né? Então, eles que nos proporcionaram tudo isso, né? Então, eu tenho muito respeito, muita gratidão por ele, pelo meu pai, pastor Manuel, que é um ser humano divino, né? Verdade. O famoso Manuel Arte. Manuel Arte. Renato, tá terminando aí. E aí,
cadê nossos patrocinadores, Pois Renato? Primeiro, olha, isso aí, empreendedor. Você pode ter um negócio e uma família de sucesso. Basta você pegar aqui essas dicas, esses insights que os meninos trouxeram aqui, essa relação familiar e empresarial maravilhosa. Mas esse episódio tem o apoio, né? O apoio do Mais B Supermercados. Fred Smith, aquele ator, não tem aquele ator? O seu Dico, né? Muito bom, mais barato, hein, cara? É uma qualidade absurda, um estacionamento gigantesco e é muito... Não é porque é patrocinador do podcast, mas a gente só faz compra lá, cara. E a vontade dele de ter um açaí do Point lá é muito grande. Estamos trabalhando. Mas olha, eu queria agradecer também aqui, né, o nosso paizão aqui da nossa empresa também, Renato Lima, R Lima Consultoria. Verdade. O Renato vem transformando muito, vem dando muitos resultados, muitos positivos para a nossa empresa, né? Meus meninos todos eles já são alunos, líderes, são né? alunos, né? aplicados, né? Então, primeiro passo da sucessão é passar pelo Renato Lima, pelo líder. Então é uma pessoa que tem me ajudado muito, tem me inspirado muito no trabalho do Renato. E vocês podem entrar no Instagram, a gente vai deixar o Instagram dele aí. Ele faz várias mentorias durante o ano aí, né? Um preço muito acessível, com um resultado extraordinário. Não é isso, Renato? É isso aí. Vamos encerrar? Obrigado, meu amigo. Obrigado a você. Gente. Até o próximo podcast. Valeu. Tchau.